A paz do Senhor, queridas. Paz do Senhor, mulheres. Aleluia, exército marcha forte, hein? Exército brada alto. Aleluia, a paz do Senhor. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias, queridas. Em Romanos, capítulo 12, verso 2. É uma leitura que, por certo, ela já foi lida em algumas outras ministrações que aqui foram feitas. Mas é uma palavra que vem muito, que é muito oportuna para o tema do qual está sendo ministrado no manancial feminino, né? Que vem falar sobre a conformidade desse mundo, que não é para nós nos conformarmos com ele, e a renovação do nosso entendimento, ou seja, da nossa mente. E por vezes nós caminhamos durante tanto tempo na casa do Senhor, na presença do Senhor, e por vezes a nossa mente não consegue avançar nos níveis que ela deveria avançar, alcançar os patamares que ela deveria alcançar, os níveis elevados de um Deus que é soberano, para nos transformar todos os dias e nos transformar de glória em glória. E foi para isso que nós somos chamados, para sermos transformados. E tudo começa por onde? Pela mente. E a palavra do Senhor, Romanos 12, verso 2, nos diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, em outras versões do vosso entendimento, para que experimenteis o quê? Olha que coisa boa. Qual seja a boa, agradável e perfeita. Todas junto comigo. Perfeita. Perfeita. Vontade de Deus. Deus tem vontade perfeita para mim e para você. Aleluia. A vontade de Deus não é meia boca, não. A vontade de Deus não é mais ou menos, não. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Oremos mais uma vez. Sei que já oramos muito, mas vamos orar. Só mais um pouquinho. Espírito Santo. Aqui estamos nós, Senhor, diante da Tua presença, diante do Teu nome santo, diante da Tua palavra, que é esquadrinhadora, que perscruta, Senhor, e que divide juntas e medulas, e que é apta a discernir todas as coisas. Venha, Senhor, com a Tua palavra, Senhor, e com tudo, Senhor, que for dito aqui pelo Teu Espírito, Senhor, nos edificar no Senhor, nos edificar em maturidade, em compreensão plena do Teu amor, dos Teus desígnios, dos Teus propósitos, que são sempre eternos. Que o Senhor, ó Deus, repouse sobre os nossos corações, sobre as nossas emoções, sobre as nossas mentes, ó Pai. Em nome de Jesus, e venha trabalhar com o Teu sobrenatural nesta tarde em nós. Não no nosso meio, mas em nós. Porque tudo começa em nós. Nós somos a obra viva do Senhor. E tudo começa em nós, dentro de nós. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Podeis assentar, queridas. Eu estive acompanhando o livro da Joyce Meyer. Eu já conheço esse livro e sempre, quando eu tenho oportunidade de mencioná-lo em alguma das minhas ministrações, principalmente quando são ministrações direcionadas com esse tema, né, que é tão emergente para os nossos dias, então eu faço menção, né, do livro, porque realmente ele tem sido um instrumento, não só o livro dela, como também tantos outros livros, inclusive de profissionais dentro da área da psicologia, da psiquiatria, do coach de relacionamentos, coach performance, coach de mulheres, né, para mulheres, enfim. E para quem não me conhece ainda, pela misericórdia e graça de Deus, eu sou missionária, meu nome é Danise, não é Denise, é Danise, D-A-N-I-Z-E, Danise Campos, sou missionária, pregadora do Evangelho há 21 anos, graças a Deus, porque o Senhor tem nos dado essa condição, né? E essa oportunidade de podermos pregar a palavra do Senhor, independente da circunstância, independente do pouco ou do muito, do sim, né? Do ir ou do vir, do sim ou do não, nós estamos fazendo uso da palavra de Deus em tempo e em fora de tempo. E hoje eu estou aqui para poder compartilhar com vocês e, sobretudo, compartilhar com vocês o que a palavra do Senhor nos conduziu, nos direcionou, e também para testemunhar parte do meu testemunho, para falar, para compartilhar com as queridas parte do meu testemunho. Algumas pessoas me conhecem, outras só me conhecem das redes sociais, porém, muitas pessoas que aqui estão só me conhecem de vista, né? E o Senhor, Ele me deu o privilégio de desfrutar de uma história infinita com Ele. De uma história extraordinária com Ele.
Eu quero falar sobre isso com você. Mas antes eu quero recapitular aqui algumas abordagens importantíssimas desse livro que vocês estão estudando, O Campo de Batalha da Mente, e onde a autora ela descreve primeiramente a importância da mente e a forma como precisamos nos ater para o caminho da estruturação, o equilíbrio e o bem-estar. E onde, por esse livro, nós temos visto que a necessidade do cuidado, de termos a nossa mente bem cuidada, bem protegida, resguardada e, sobretudo, fortalecida no Senhor. Porque, caso contrário, a nossa mente ela se torna um campo minado prestes a explodir. Sim ou não? Sim. Porque os ataques são muitos. Os ataques são gigantescos por vezes. As guerras que nós enfrentamos, por vezes, diante dos nossos olhos, elas são intransponíveis. Elas são invencíveis. E nós só conseguimos vencê-las através do revestimento das armaduras de Deus, da proteção de Deus, do fortalecimento na palavra de Deus e na aplicabilidade dela. Porque não adianta nós sermos apenas ouvintes e não sermos praticantes. O apóstolo Paulo ele já disse isso. Para que nós não sejamos o quê? Apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. E eu venho hoje trazer para você aqui um evangelho na prática. Um evangelho de prática de vida cristã. E vida cristã começa com fé. É impossível você ter uma caminhada cristã sem desfrutar ou sem exercer a perfeita fé em Cristo, no autor e consumador da sua alma, naquele que lava, que limpa, que perdoa os seus pecados, que te salva, que te transforma, que te regenera e que te prepara para o céu. É impossível isso. Então a vida de prática cristã, ela começa com fé, e uma fé prática, uma fé viva. Uma fé que não se deixa estremecer por qualquer brisa. E hoje nós estamos vivendo na sociedade das brisas. Nós estamos vivendo na sociedade das brisas. Qualquer brisa já desmorona muita gente, sim ou não? Às vezes muitas pessoas estão muito bem, aparentemente, mas a brisa soprou, ela desmonta. Não estou falando de tempestade não, queridas. Estou falando de brisa. E nós precisamos preparar uma geração de mulheres para vencermos as tempestades. Porque nós somos todos os dias colocados a provas por essas tempestades. Que vêm por vezes para nos arremessar, para nos lançar fora da presença de Deus. E eu estou falando aqui hoje para um exército de mulheres. Vocês estão muito caladinhas para exército, gente. Exército faz barulho. Cadê o barulho das armaduras das mulheres de Deus aí? Aleluia! Glória a Deus. E a Joyce Meyer, ela vem então descrevendo sobre algumas características de mentes. Quando ela coloca que ela inicia na primeira parte do livro, ela começa sobre a importância da mente, ela vai descrevendo ali, não é? Algumas características de mentes. E esses conflitos, essas emoções, esses conflitos existenciais, essas emoções muito afloradas, se nós não estivermos alicerçadas no Espírito Santo, na renovação da nossa mente, nós acabamos sendo conduzidas por essas emoções. Principalmente as mulheres. Vocês já viram o tanto que nós mulheres, nós temos uma predisposição para estarmos mais vulneráveis diante de certas situações. Por quê? Porque o homem ele é racional. Mas a mulher, ela é emocional. O homem, ele é visual. E a mulher, ela é toque. Por isso que nós, por vezes, quando um marido nos abraça, tudo que a gente precisava dele era de um abraço, não precisava de mais nada. E ali a gente desmonta. É ou não é? Sim ou não? Claro que sim. Quando está aquele turbilhão de situação, tudo que a gente precisa, às vezes, é de um abraço. E aí a gente desmonta em lágrimas. Não é? Por quê? Porque o abraço fala. O abraço são expressões do coração, não somente as palavras, assim como outras atitudes, são expressões, tanto das emoções, como também expressões de ira, de raiva, de ódio. As expressões, os gestos, as atitudes também revelam a grandeza daquilo que se passa conosco no lado afetivo, emocionalmente saudável. E a Joyce Meyer, ela foi muito feliz em abordar aqui essas características
Porque ela vem trazer para nós que se nós não estivermos muito focadas naquilo que o Senhor, Ele reservou para nós, nós nos deixamos conduzir por pensamentos negativistas, pessimistas. Nós olhamos só para o passado, não conseguimos romper, não conseguimos viver o presente, muito menos aquilo que Deus tem para nós no futuro. E aqui então ela começa a dizer, logo na primeira parte do livro, eu achei muito interessante, porque ela começa a dizer sobre alguns pontos, e no capítulo 6, ela vem falar sobre, ela vem abordar o que se opõe aos projetos do Senhor, sobre os espíritos aprisionadores da mente, e no capítulo 7, sobre a necessidade de pensarmos sobre o que de fato pensamos. Ou seja, é colocar em prática o que está em Efésios, em Filipenses capítulo 4, melhor dizendo. Que ali ele diz o quê? Para tudo que é o que é saudável, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é sincero, tudo que é de boa fama, tudo o que convém, para que nós venhamos pensar. Às vezes nós não pensamos da maneira que nós deveríamos pensar, conforme a palavra nos instrui. E posteriormente a isso, então ela começa, então ela entra na segunda parte do livro, onde ela trata sobre as condições da mente, e ela decorre sobre uma admirável mente divagante, ou seja, que caminha sem destino, uma mente que vaga, uma mente que caminha sem destino, sem rumo, que vai, não, porque fulano está fazendo, eu também vou fazer, não, porque isso, não, queridos, a sua mente precisa estar centrada. É aquele velho estado que às vezes eu costumo dizer, não importa quem peque, eu não vou pecar. Não importa quem infrinja, eu não vou infringir. Não importa quem faça errado, eu não vou fazer. Eu não vou cometer os mesmos erros que os outros. Eu não vou seguir o caminho que muitos estão seguindo. Ei, a porta é larga, o caminho é largo, mas a que leva à salvação é larga? Não. O caminho é tranquilo, tudo tranquilo e favorável? Não. É estreito, é difícil, é apertado. E é para nós. É para nós. E então a Joyce Meyer, ela começa então a trazer para nós essas características desse tipo de mente. E aí eu falo para você, eu te faço uma pergunta. Qual é o pior tipo de mente? E para quem também não sabe, eu sou psicanalista. Eu acabei esquecendo de me identificar dentro da minha área de atuação profissional. Qual é o pior tipo de mente? Tem gente que vai falar assim, não, a mente assassina. Não, psicopata. Não, manipulador. Não. O pior tipo de mente que existe é a mente que auto se sabota. É o pior tipo de mente que existe. A mente que auto se sabota. Ou seja, é aquela mente que sabe que está errado, mas nunca reconhece que está errado. É aquela mente que sabe que precisa mudar, mas nunca muda. Nunca se abre para nada. Já viu gente assim? Eu conheço pelo menos uma meia dúzia. Sabe aquele tipo de gente que você mexe com ele, você trabalha com ele anos e anos e anos e anos e nunca sai do lugar? Porque a mente está sabotada. Em outras palavras, dentro do contexto espiritual, está cauterizada para o novo, para o certo, para o correto. E aí essa pessoa, ela continua levando uma vida assim a vida inteira. Então nós vimos que essas pessoas sofrem, sim ou não? Elas são sempre cabeças duras, nunca reconhecem o erro, nunca admite que errou, que falhou, que precisa voltar o caminho, mudar a rota, pegar caminhos certos, não atalhos, mas pegar as rotas precisas, as rotas exatas, para ter uma novidade de vida. E é o que está acontecendo hoje dentro das igrejas. Aí não tem pregador, irmão, que faz a pessoa mudar de vida. A pessoa pode pregar tudo, pode ser o maior profeta da história. Se a pessoa não tiver a consciência de que ele precisa dar meia volta, que ele precisa mudar o trajeto, e que o trajeto dele tem que ser Cristo a partir de agora, tem que ser o evangelho que cura, que salva, que liberta. Aí eu prego um evangelho que cura, que salva, que liberta, mas que transforma, mas continua tudo do mesmo jeito. Continua tudo do mesmo jeito, a minha vida continua tudo, está tudo tão difícil lá em casa, eu continuo a mesma velha criatura, eu não consigo ser diferente com os meus filhos, eu não consigo ser diferente com meu marido, eu não consigo avançar, eu tenho um bloqueio na alma, eu tenho um trauma do passado, eu não consigo me desvencilhar disso. Querido, nova criatura, ei, é nova criatura.
A velha já morreu, já foi enterrada, já foi sepultada. Você nasceu da água e do Espírito e você precisa fluir como tal. Rei, calabassorei. Aleluia! Você precisa nascer dessa água que é viva, que é inesgotável, que é manancial para a sua vida e para todos aqueles que estão ao seu lado. Você não é fonte seca, você não é sepulcro talhado. Você é água nas mãos do Senhor. Ele te conduz, Ele te leva, e a água faz o quê? A água fica batendo nos lugares, irmãos? Não, ela viu que ali está difícil, ela pega uma nova rota. Ela vai fazendo assim. Tem um livro do Augusto Cury que eu gosto mais dele. E que ele fala justamente sobre isso, que a água não briga. A água percorre novas rotas. E ela chega, e ela deságua no oceano. Qual é o oceano que nós estamos desaguando as nossas emoções? Qual é o oceano que nós estamos desaguando as nossas carências, as nossas necessidades emocionais? Tem água para você. A boa notícia é essa, que tem água, tem Espírito fluindo nesse manancial, e esse manancial é você. Aleluia. E então, posteriormente, a autora, ela vai seguindo, e então aí nós entramos na segunda parte do livro, não é que eu já disse que fala sobre as condições da mente, e hoje nós temos o capítulo 13 e 14 diante de nós. Quem leu? Amém. Amém. Eu não sei você, mas dentro da minha percepção, esses dois capítulos vêm trazer para nós um contraste entre dois tipos de mentes: a julgadora, crítica e desconfiada, e a passiva. E agora eu quero fazer menção, né, daquilo que o apóstolo Paulo ele diz: olha, esquecendo as coisas que para trás, esquecendo as coisas, o que está fraco? Que para trás ficam. Eu prossigo para onde, queridos? Para o alvo. E agora eu entro no meu testemunho. Por isso que eu perguntei para a pastora, né, se ela está preparada. Graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, eu estou viva. Diga isso, eu estou viva. Pela bondade de Deus, eu estou viva. Eu vim de uma grande tragédia familiar ocorrida no ano de 1973, eu faço 47 anos esse ano. E uma das maiores tragédias familiares que aconteceu no ano de 1973, onde foi noticiada nos maiores veículos de comunicação da época, inclusive no Correio Brasiliense. Sou natural de Brasília e lá nós morávamos. E o meu pai ele se casou muito cedo. E então, eu sou a caçula do primeiro casamento do meu pai. E a minha mãe teve a minha irmã mais velha, a primogênita, e posteriormente um menino, também mais velho do que eu. E quando essa criança estava com um mês e 27 dias, essa criança veio a óbito por distrofia, por inanição, ou seja, falta de alimento. A minha mãe, que parecia estar desfrutando de boas funções mentais, psíquicas e emocionais, ela começa a apresentar um quadro muito veemente de um depauperamento psíquico e emocional. Ou seja, ela começa a apresentar sintomas de um transtorno. Aparentemente, dentro da psiquiatria ou dentro da psicologia, nós poderíamos tratar isso como talvez o pânico, né, após o parto. Porém, não foi o que ia acontecer. Não era apenas um pânico, a síndrome do pós-parto. E então ali a minha mãe, ela, ao invés de dar alimento para o meu irmão, ela dava remédio para ele dormir. Minha mãe, ela era enfermeira do Hospital de Base de Brasília, ela era enfermeira de UTI do Hospital de Base de Brasília. O meu pai era tipógrafo do Senado. E então, a minha mãe, ela mata o meu irmão de fome. Posteriormente, à morte do meu irmão, a minha mãe se engravidou de mim. E quando eu estava com 9 meses, pouco mais de 9 meses de nascida, minha mãe, ela intenta contra a minha vida. Então, ela me espanca quase até a morte.
Um bebezinho de pouco mais de 9 meses de nascido. Quem tem nenenzinho aqui de 9 meses de nascido? Ou menos de 10? Eu tenho uma netinha. Aleluia! Eu tenho uma neta, vocês não viram, gente? Aleluia! Sabe por que eu sou tão feliz? Porque ela é a coroa da minha existência. Porque não era para eu estar aqui e hoje eu posso pegar nos braços a minha neta. Isso é Deus. Isso é a misericórdia de Deus, é o amor de Deus, do qual nós não merecemos, mas Ele nos dá. Aleluia! Então a minha mãe, ela me bateu muito. Ela me espancou muito, a ponto de eu ficar semi-morta. E então, a nossa casa em Brasília, antigamente, era feita de madeiras, né? Aquelas casas em Taguatinga, tudo feita de madeira, Sobradinho, Guará, Cruzeiro, tal, tudo feita de madeira. Então, ela liga os registros de gás, e ela coloca fogo nas roupas que estavam, ela tinha um varal dentro de casa. Ela colocou fogo naquelas roupas e eu lá dentro daquele berço, amarrada e espancada. Toda ensanguentada, com pouco mais de 9 meses de nascida. E ela some, ela vai embora, ela evade fuga para não ser presa. Meu pai nesse dia, ele sentiu que alguma coisa não estava bem e o próprio Deus inquietou o meu pai ali. E o meu pai saiu bem mais cedo do serviço, do costume que ele tinha, o hábito, o horário habitual que ele tinha de sair. E então ele chega à rua da casa onde morávamos e a vizinhança estava em pânico. Porque lá dentro daquela casa que estava em fumaças, em vestígios de incêndio, estava uma criança e essa criança era eu. Fiquei 13 dias na UTI, entre a vida e a morte. Olha para você ver a gravidade do espancamento. Os médicos me desenganaram, falaram que se eu sobrevivesse, eu iria ficar sequelada. De tão intensos que foram os espancamentos. E com isso a minha mãe, ela foi embora. E passados, então, 4 meses, ela volta, sem mais, sem menos, ela volta achando que eu tinha morrido. Só que quando ela voltou, a surpresa, a boa surpresa, é que eu estava vivíssima, mais viva do que nunca. Porque ainda que os braços da morte vieram me abraçar, chegou um braço primeiro, chegou uma mão primeiro, a mão do Todo-Poderoso que me viu ali naquele berço sem vida. E resolveu soprar a vida de novo. Aleluia. E o tempo passou e o meu pai pediu para ela ir embora e ela pediu perdão. E ela pediu perdão. E o meu pai amava muito a minha mãe. Muito. Muito jovem. Muito imaturo. E muito apaixonado. E então ele recebe a minha mãe de volta. Com muitas lágrimas. Todo aquele processo, né, que a gente sabe como é que é, de restauração conjugal. Todas nós aqui sabemos bem como é que é, não é? Umas sabem mais do que as outras, né? E então meu pai recebe a minha mãe de volta. E passaram-se então alguns meses. Minha mãe voltou a trabalhar no hospital de base em Brasília. E a vida parecia desenrolar dentro de uma normalidade. E o tempo passou. E então um dia ela pega a minha irmã, ela voltou do serviço, pegou a minha irmã na casa da minha tia. E então ela foi embora para casa. E depois de tudo que ela já tinha cometido, ela então mata a minha irmã de 4 anos, enforcada. Difícil, né? Parece que você não está ouvindo o que eu estou falando. Parece que é irreal. Parece que é surreal. Parece que isso acontece só na televisão. São fatos reais. São histórias reais que não estão tão distantes assim de nós. A pastora Cássia me conhece há algum tempo, ela nunca imaginava isso. Sim ou não? Até pouco tempo atrás, Claudivânia também não, né, Claudivânia? Me conhecia há tanto tempo, mas jamais imaginava isso. Já me viu pregando tantas vezes. E hoje, quando algumas pessoas, a Claudivânia, a Lúcia aqui, foi postando que eu estaria aqui, algumas amigas minhas falaram assim para mim, dá o seu testemunho. Eu estava de jejum desde a madrugada hoje. Acordei de madrugada para orar e apresentei ao Senhor meu jejum e orando ao Senhor para tomar a direção deste lugar. Para trazer a revelação do que Ele quer falar. E aí você fala, mas o que essa narrativa tão triste tem a ver com o livro? É batalha da mente.
E no decorrer de toda a minha história, por fim, vou concluir, porque ainda não acabou. Aí você pensa, não, acabou aqui, né? Não, acabou. E então, como se não bastasse a minha mãe ter assassinado a minha irmã, ela denuncia o meu pai, ela vai até a delegacia e denuncia o meu pai como autor do crime. E então, o meu pai, ele é surrado no meio da rua pelos policiais. Mas naquele momento, o delegado, ele teve um tino. E então ele falou, a senhora vai ficar detida até a apuração dos fatos. E quando eles apuraram e viram que o meu pai não tinha nada a ver com aquela situação, com aquele crime, os policiais já tinham batido muito no meu pai. Que eles soltam meu pai, a casa toda isolada, como de praxe, não é? Isolam tudo. Meu pai, ele arromba a porta da casa e ele vê então a minha irmã naquela situação estrangulada, em cima da cama, com apenas 4 anos. Minha mãe é presa, responde a um processo, a um inquérito policial, é presa no presídio feminino de Brasília. E 9 meses, pouco mais de 9 meses, antes de completar 10 meses, a minha mãe então comete o suicídio. E ficou eu e meu pai, carregando uma bagagem tão pesada, tão difícil de ser carregada. E no decorrer de toda a minha infância, quem tiver Instagram, entre no meu Instagram depois e veja lá um vídeo que eu gravei agora esses dias, a pedido da missionária Isa Reis. Entre lá, está tanto no meu Instagram como no dela. É o único vídeo de janelinha preta que tem lá. O único vídeo. Danise Campos. Lá no Instagram é Danise Camposo. E vocês vão assistir. E no decorrer de toda a minha infância, adolescência e juventude, eu tive que lidar com palavras tão pesadas. De que eu era filha de assassina, de que eu era filha de uma louca, de que a minha mãe tinha tirado a vida dos meus irmãos e que tinha tentado tirar a minha vida. E aquilo eu era muito pequena e eu não entendia nada. Por fim, o meu pai se casou novamente. 3 anos depois da morte da minha mãe, o meu pai se casa. E aí sim a minha vida virou um tormento de verdade. Queridas, não é testemunho não, é testemunho mesmo. Eu não estou dando aqui testemunho não. Eu estou falando do poder de Deus. Eu estou falando de um Deus que faz. Eu estou falando de um Deus que opera no profundo, no escondido. Se você não sabe o que é profundo, o que é escondido, hoje você vai sair daqui sabendo o que é. Um Deus que restaura as nossas emoções, que nos liberta, que nos libera para um presente e um futuro pleno com Ele. Aleluia! Que não é qualquer brisa que vai nos derrubar, não. Nós cantamos aqui, não seremos abalados. Tem muita gente sendo abalada por qualquer sopinho, qualquer brisinha, que não aguenta nada, que não tem tutano na veia, nos ossos, né? Porque veia tem sangue, perdão. Aleluia. Amados, e então ali a minha madrasta, ela nunca estendeu as mãos de fato contra mim. Mas ela me puxava os ouvidos, ela me puxava os cabelos, ela faltava arrancar minhas orelhas. Ela uma vez quase quebrou as articulações das minhas orelhas. Torcia o meu nariz, esse narizinho tão bonitinho, gente. Porque meu nariz é muito bonito, vocês não acham, não? Para ser torcido, não pode. E eu tão pequenininha, 4 aninhos, passando por tudo aquilo. E aí, o meu pai chegava às 11 horas da noite, meia-noite, não sabia nada do que se passava dentro da casa dele. Até o primeiro filho chegar, o primeiro filho desse casamento chegar, era mais ou menos. A relação ainda dava para... Mas depois que o meu primeiro irmãozinho nasceu, virou o tormento, virou um inferno de verdade. Um inferno. Então meu pai, ele me surrava. Ele me batia através da ira, da instigação, da manipulação daquela mulher. Olha o que é uma mente manipuladora, possessiva, ciumenta. Vocês viram o relato que eu dei anterior, de uma mente descontrolada, de uma mente totalmente com transtornos de bipolaridade, com transtornos de identidade, uma mente cauterizada pelos instintos. Quem é que nunca teve vontade de matar aqui? Você quer ser boazinha demais. Quem é que nunca teve vontade de matar aqui? Eu já vi o testemunho da Bernadette e sei que ela morria de vontade de matar o pai dela. Porque o pai dela faltou matar a mãe dela. Não foi não, Bernadette? Então você morria de vontade de matar. Era seu pai ou seu marido? Isso.
Eu já ouvi o testemunho dela. Então, queridos, quem é que nunca teve vontade aqui? A gente é bonzinho. Ainda bem que Jesus entrou na nossa vida. Ainda bem que Ele teve misericórdia de nós. Falou, pera lá, não é do seu jeito não, não é assim não. Deixa eu entrar nesse negócio aqui, porque senão não vai dar nada que presta. E então, uma mente doente é a pior coisa que existe. Todas as outras enfermidades físicas, patológicas, elas são terríveis. Mas a doença da mente, uma mente doente, ela é pior. Ela é dissimulada. Ela não se atém à realidade, ela perde a noção do perigo da realidade, da sensatez, da sobriedade, do bom senso. Queridas. E então, eu não sei por que cargas d'água, a minha madrasta tinha uma vontade que meu pai me matasse. Era como se o diabo soprasse na mente dela. A mãe não conseguiu matar, não, agora você vai e faz o pai matar. A mãe não conseguiu por fim na vida dessa aí não, mas você vai e faz o pai pôr. Meu pai, detalhe, ele era um homem de quase 2 metros de altura, só os braços dele dava a grossura das minhas coxas, que não é muita coisa não. É minha coxinha de galinha, mas está tudo certo, está dentro do padrão. Meu pai, ele derrubava um boi no chifre, tão forte que meu pai era. Você já ouviu falar em salmoura? Salmoura, água com sal para poder estancar ferimento? Era salmoura o meu banho. Ele me batia tanto que arrancava a pele das minhas costas, do meu bumbum, das minhas pernas. Só que tinha um detalhe, Deus estava me vendo. Diante de toda aquela situação difícil, Deus, Ele estava me vendo. Deus, Ele me enxergava quando eu ainda era tão pequenininha. E então Deus levantou uma pessoa, aliás, um casal, meus avós paternos. E numa noite de Natal, quando meu pai ele saiu de Brasília, e nós sempre vínhamos a Goiânia passar o Natal com os meus avós. Quando a minha vozinha tirou a minha roupa para me dar banho, ela saiu de dentro do banheiro pela última vez, porque ela viu isso inúmeras vezes. Mas eu estava tão preta, queridos, eu não ia para a escola. Eu já estava na idade escolar, da iniciação escolar, eu não ia para a escola. De tão machucada que eu ficava. E todo tanto que meu pai me batia ainda era pouco para aquela mulher. E então, a minha avó viu aquilo. Então, daquele dia em diante, eu passei a morar com os meus avós paternos e nunca mais fui morar com meu pai. E ali começou uma nova história na minha vida. Uma história de amor, de zelo, de cuidado, de afago, de colo, de carinho, de tudo que é bom. De tudo que é bom. E aí o tempo foi passando. E aí eu comecei a ouvir. Aí continuei, melhor dizendo, a ouvir aquelas palavras que eu ouvia lá com a minha madrasta. E a minha madrasta falava, você tinha que ter morrido junto com seus irmãos. Você tinha que ter morrido. Por que você não morreu? Você tinha que ter morrido. Sua filha de assassina. E a minha cabecinha com 4 a 7 anos de idade, queridos, não tem noção do que é isso não. Dá um nó. E eu só sabia chorar. E eu perguntava para minha vovó, por que, vovó? Por quê que as pessoas falam isso da minha mãe? Por que as pessoas falam que minha mãe matou meus irmãos? Por quê? E eu fui crescendo com isso. E minha avó só chorava. Foi uma tragédia tão grande que ninguém dava conta de tocar no assunto. Porque não foi uma tentativa, foi um fato. É diferente de tentar. Alguém tenta suicidar e não consegue. Alguém tenta matar, mas não mata. Alguém tenta fazer o mal, mas não faz. É diferente. Aconteceu. Foi vias de fato. E então, quando eu estava com 12 anos, minha avó tira de dentro daquela gaveta enorme, de dentro do quarto delas, aquelas cômodas, né? Antigas. Ela tira de dentro daquela cômoda, dentro de uma caixa de madeira, alguns jornais da época. E o mais detalhado, que dava todos os detalhes, foi o que deu todos os detalhes mais precisos desse episódio foi o Correio Brasiliense. E que eu quase morri. E então minha avó foi contar tudo. Aquilo eu me enclausurei. Eu fiquei dentro de um casulo durante muito tempo, até eu descobrir que eu nasci para voar. Eu fiquei dentro de um casulo durante muito tempo. Você não ouviu.
Até que eu descobri que eu fui feita para voar. Até que eu descobri que eu fui feita para voar. Aleluia. E detalhe, eu nunca fui em um psicólogo. Nunca fui num psiquiatra. Quem curou as minhas emoções, quem tratou as minhas feridas, quem derramou um unguento fresco no meu coração, foi Ele. Foi Ele. Aquele que cura. Aquele que transforma mentes e corações. Aquele que faz o que está seco florescer. Aquilo que faz aquilo que está morto reviver. Nascer e nascer com vida. Nascer e nascer com vontade. Nascer e nascer com força. Nascer e nascer com vício. Nascer e nascer com beleza. Com perfume, com cheiro gostoso, suave e aprazível a Ele. E então, eu casei. Melhor dizendo, eu não casei. Eu conheci o pai dos meus filhos e então ele foi o meu primeiro namorado e então já passou a ser o pai dos meus filhos. Eu não me cheguei a casar com ele. Vivi 8 anos debaixo do quê? Quem pode imaginar? Todos os tipos de violência doméstica. Todos. Ele tinha um ciúme doentio de mim. Deus tem algo aqui nessa tarde. Você vai falar, não, mulher, para, irmã, chega desse negócio. Você está me deixando para baixo com isso. Não, querida. O Espírito Santo de Deus hoje vai fazer você entrar no céu. E saber o que é Deus. E saber de um Deus que cura. Às vezes a gente fica cantando, recebe a cura. Recebe a unção de ousadia. Mas a gente não recebe coisa nenhuma. Continua doente do mesmo jeito. Continua cabisbaixo. Parecendo que está carregando uma tonelada de carga desnecessária nas costas. Parecendo que está pegando o peso de toda a família e colocando aqui, ó. Sabe o que foi que eu falei para Deus um dia? Falei assim, Senhor, não fui eu que matei. Não fui eu que espanquei. Não fui eu que fui presa. Não fui eu que suicidei. Então tira minha alma desse inferno. Tira de sobre mim, Senhor, esse peso. Me liberta disso. Porque esse jugo não é meu, não. Eu nasci para voar. Eu nasci foi para voar. Queridas, e então esse homem, ele me oprimiu tanto. Tanto, que eu não podia passar um batom. Eu não podia arrumar o cabelo. Eu não podia passar um perfume. Eu não podia colocar as crianças no carrinho para sair para dar uma voltinha à tarde. Era uma loucura. Ele chegou a ponto dele me manter em cárcere privado. Ele saía e me deixava trancada dentro de casa. Não era dentro do lote, não. Era dentro de casa mesmo. Trancava. Ia embora. Ia sair, ia para o trabalho. Ou do trabalho ele ia para outros lugares, encontrar com os amigos. E eu ficava lá. Quando ele chegava, ele quebrava tudo. Ele quebrava tudo. Eu era pegar força, sob a pressão de ter uma faca no meu pescoço, de ter uma arma na minha cabeça. Você já viveu isso? Você já viveu isso? Sendo estuprada, porque a violência contra a mulher se chama estupro. A violência sexual contra a mulher se chama estupro. Não é outra palavra, é essa. É feia, mas é essa. E eu vivi aquilo durante 8 anos da minha vida. Por fim, o Senhor me arrancou. Foi quando eu conheci Jesus. Você não está entendendo. O que eu quero dizer para você é que quando Jesus chega, até Jesus chegar, todos os cativeiros são inquebráveis. Até Jesus chegar, todos os cativeiros são fortíssimos. São inquebráveis, são intransponíveis. Mas quando Jesus chega, sabe quando Jesus ele foi lá no inferno? E foi chegando, e marchando, e foi entrando, e o inferno todo começou a ver uma luz, começou a ver um clarão, começou a ver que tinha algo de diferente entrando lá. E ele chega para o diabo e fala, me dá a chave que é minha. Rabanassorei, Delamassurei, Calamassurei, Derrama quando esse Delamassou, Arabácia. Senhor, quando tu chegas não tem cativeiro, não tem inferno, não tem demônio, não tem nada. Não tem. Não tem. E por isso que aí a gente fica assim,
leve, livre no espírito, alegre, feliz, bonita, sorridente, transformada, renovada, curada. E ainda sendo instrumento de Deus na terra. Ainda sendo instrumento da bênção de Deus para você hoje. Aleluia. A história parece ser triste, é triste mesmo, mas não é o fim. Aí vem a boa notícia, Jesus chegou. Jesus já chegou na sua vida. Jesus já chegou aí no seu coração. Jesus já chegou na sua história. Ele faz parte dela. Ele é dono dela. Porque quando Ele é dono, tudo muda. As nossas percepções se ampliam. As nossas emoções se transformam. Os nossos olhos se abrem para o perfeito de Deus. Não para o tenebroso. Não para o passado. Tem gente que vive de passado. Eu atendo lá no consultório pessoas que vivem remoendo o passado. Esposas que só olham para o marido pelo que ele fez. Filhos que olham para os pais só pelo que o pai fez. Mães que não conseguem perdoar os filhos, que não conseguem olhar nos olhos do marido, do filho, da filha, dos pais. Meu Deus. O que eu quero dizer para você é que há novidade de vida. Qual é a novidade de vida que você está vivendo? Irmã, eu não consigo. Eu sei que tem gente que é mais travado, sim. Você acha que isso foi um processo rapidinho assim, no instalar de dedo? Foi não, querido. Foi não. Foi da noite pro dia, não. Não acordei, não dormi, acordei essa Danise aqui, não. Não. Vai fazer 20, meu filho caçula tem 25 anos. 24 anos que eu sirvo o Senhor Jesus e 21 que eu prego o Evangelho. Queridos, eu me ative a uma promessa. Um dia Deus usou uma mulher quando eu estava no início da minha fé. Sem ela nunca ter me visto na vida. Já aconteceu isso aí, né? Pelo menos com a minha dúzia de gente, sim ou não? Esses negócios que só Jeová faz, né? Esse negócio gostoso, bonito, aleluia. E eu estava lá no meio daquele tanto de mulher. Tão pequena. Tão sofrida, tão cheia de marcas, de cargas pesadas, desnecessárias. Tão cheia de traumas na alma, de dores. Minha vida era chorar. Eu falava, será que Deus me vê? E aí do nada, Deus toma essa mulher, ela para a mensagem, ela para tudo. E ela aponta para mim. Ai. Então ela fala a promessa. Ela fala a promessa de Deus na minha vida. E eu agarrei aquela promessa. Você tem promessa? Quem tem promessa de Deus aí? Levanta a mão, por gentileza. Se você não tem, busque de Deus ter. E então, queridos, eu me agarrei àquela promessa. Só que com a promessa vem o processo. Não existe promessa sem processo. E aí é que está. Você sabe por que é que Deus só revela a promessa? Porque se Ele revelar o processo, a gente nunca alcança a promessa. Você sabe por que é que Deus só mostrou lá no passado, mostrou para Moisés, mostrou para Josué, mostrou para os nossos patriarcas, mostrou para a igreja primitiva, para os apóstolos, só a promessa? Porque se Ele mostrar o processo, nós não aguentamos. E nós sucumbimos e não alcançamos a promessa. Porém, o processo fica em oculto, mas Ele está trabalhando. Ele está em oculto, mas não inerte. Ele está em oculto, no segredo, lá onde só Deus vê. Mas Ele está trabalhando. Detalhe, Ele também não fala não. Ele só trabalha no silêncio, caladinho, daquele jeito que só Deus faz. Daquele mistério de glórias, que só o Senhor faz. E que a gente sabe que Ele faz. Queridos, vamos nos colocar de pé. A boa notícia é que o tempo passou. O Senhor curou todas. Eu perdoei a minha mãe. Eu ministrei o perdão sobre ela. Chorei muito. Chorei muito. Um processo doloroso demais. Que só em Deus vai entender. Ninguém entende. Mas foi libertador. Foi transformador. Foi vivificador. E aí um dia, depois de ter passado tantos anos, que para mim estava tudo certinho aqui dentro, né? Que eu já tinha ministrado perdão, que eu já tinha perdoado minha mãe, meu pai, minha madrasta, que eu já tinha perdoado o pai dos meus filhos,
que eu já tinha dito perdão, pedido perdão se eu errei, o que eu falei para ele poder ter agido da maneira que ele agiu comigo. Queridos, aí um dia, assim que eu completei, próximo de eu completar 40 anos, o Senhor falou para mim, em uma das madrugadas eu dormindo, e aí eu acordo para orar. O Senhor já há muitos anos que Ele me acorda para orar pelas madrugadas, todas as madrugadas. Não tem uma madrugada que eu não estou de joelhos. E então o Senhor, eu prostrada diante do Senhor ali, o Senhor fala comigo, escreve. Eu falei, escreve o quê? Ele escreve o livro. E Ele me mostrou o livro. Ele me mostrou o livro. E eu falei assim, não, o Senhor não está fazendo isso comigo não, né, Deus? Eu já perdoei. Está tudo perdoadinho aqui, está tudo ok aqui. E o Senhor falou, então se está tudo ok aí, escreve. Eu não escrever o quê, Senhor? E eu tinha recebido uma palavra, que eu iria escrever muitos livros. Quem orou por mim, falou, olha, eu vejo você debruçada sobre uma mesa, inúmeros livros, e detalhe, essa pessoa também nunca tinha me visto. E nunca soube que lá com os meus 9 anos, nas dores e nas solidões da minha alma, dos meus sentimentos, eu pegava um diário e eu escrevia tudo que se passava comigo nele. Com 9 aninhos, eu tinha esse diário. Eu escrevia tudo, ele era meu confidente. E o tempo passou. E eu escrevi o livro para a glória de Deus, contando não somente o meu testemunho, mas dando a cada uma a oportunidade de enxergar Deus sob a ótica do Espírito e de enxergar a sua própria existência sob as lentes da eternidade. Você é capaz de enxergar a sua vida sob as lentes da eternidade? Ou será que você só consegue ver a sua vida assim? Hoje Deus te chama. Olhe para a sua existência sob as lentes da eternidade, porque eu sonhei com você. Eu sonhei com você. Eu sonhei com você. Eu sonhei com você, querida. Eu sonhei. Aí você se sente tão pequena, tão frágil. E você é um instrumento, uma ferramenta poderosa de Deus para saquear o inferno, para libertar vidas, para transformar mentes, para liberar poder de Deus sobre os corações. Você é ferramenta. E ferramenta que é utilizada, ela não está enferrujada. Se alguém aqui está enferrujado, vai desenferrujar hoje. Nós cantamos aqui que nós não seremos abaladas. Nós não seremos abaladas. E eu quero encerrar aqui dizendo para você apenas uma única coisa. Eu poderia ter sido qualquer coisa, e eu tinha tudo para ser a pior mulher da face da terra. Eu tinha tudo para ser a pior pessoa da face da terra. Mas eu escolhi ser o que Deus me chamou para ser. Eu escolhi ser uma mulher bem resolvida. Eu resolvi ser uma mulher otimista, que olha a vida por outros ângulos. Que ainda que eu não tenha um arroz dentro da minha casa para eu comer, ainda que eu não tenha um carro bom para eu andar, ainda que me falte tudo, eu tenho vida em Deus. Eu sou plena nele. A plenitude do Espírito, do amor de Deus. E é isso que nós precisamos viver. Porque muitos leem essa palavra. Muitos. Todos os dias. Nós praticamente estamos lendo esta palavra, mas estamos vivendo muito pouco. Quando ali o apóstolo Paulo, ele diz, para que venhamos descobrir a perfeita plenitude, vivermos o conhecimento de Deus e termos a dimensão da perfeita e do pleno amor do Pai. Amor de Deus. Amor de Deus. Abrace a sua irmã. Olhe bem dentro dos olhos dela e diga para ela assim: seja quem Deus te chamou para ser. Nada menos do que isso. Não aceite nada menos do que isso. Seja quem Ramassorei, Clamachanderahai, seja quem Deus te chamou para ser, porque Ele liberou vida. Você está viva. Você está viva. Ele gerou vida sobre a sua alma. Ele hoje gera vida sobre as suas emoções. Ele faz o seu coração transbordar de alegria, de conhecimento e do amor
Que amor que eu estou falando? Que amor é esse que eu estou falando? O incondicional, aleluia, o insubstituível, aleluia, o irrevogável e irrefutável amor do Pai. Saia da passividade do passado. E aí eu entro aqui rapidamente nas mentes julgadoras, nas mentes que por vezes é tomado de nós a amplitude de termos a mente de Cristo e passamos a ter mentes limitadas como essas que nós vimos nesses 2 capítulos. Saia da passividade do passado. Saia daquilo que te prende. Ei, as algemas hoje estão sendo quebradas. É só você voar. As gaiolas, aleluia, aleluia, eu vejo isso, as gaiolas sendo quebradas, as correntes sendo quebradas, e é só você voar. Aleluia, voe nas asas do Espírito, voe no amor de Deus, voe na plenitude desse amor. Aleluia. Quebre as algemas, quebre agora os grilhões do inferno, os traumas do passado, as emoções feridas, frustradas, os amores que não deram certo. Ei, esqueça o que não deu certo na sua vida e olha para o que está à sua frente, porque o que está à sua frente é maior. Aleluia, o que está à sua frente é divino, é do céu, é do coração de Deus, porque o teu Espírito flui em nós, porque emanamos a vida de Cristo, porque possuímos não a mente do mundo, conformada com o mundo, neutralizada pelo mundo, cativa pelo mundo, não, mas nós possuímos a mente de Cristo, a mente que enxerga além das circunstâncias e das realidades adversas, a mente que enxerga o céu de Deus dentro de nós. Aleluia. O Senhor Jesus vos abençoe, que Ele vos guarde, que o Senhor te dê visão de águia, que os seus olhos se abram, que o melhor de Deus aconteça, que você enxergue a sua vida pelas perspectivas do céu e que você pare de estar dentro de casulos e comece a voar, porque a gaiola foi aberta, os grilhões foram quebrados. Aleluia. Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus?